Querido eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos na tua casa. Nesta noite queremos receber de uma forma especial o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor fale a nossa alma, que saiamos daqui repletos de paz e de alegria por estarmos na tua presença e que essa alegria permaneça conosco por toda a semana. É o que humildemente te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o homem sempre se preocupou com o futuro, não é verdade? A gente sempre está preocupado com o futuro. Sempre. O futuro, nesse mundo mal que nós vivemos, nos deixa realmente preocupados, porque nós vivemos num mundo de incerteza. Algumas pessoas ficam aflitas com a situação de emprego, desemprego, ou prestes a ser mandado embora. Então deixa a pessoa preocupada, como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou resolver os meus problemas financeiros? Outros têm problemas de saúde. Eu sei que muitos estão aqui nesta noite com problemas de saúde. O nosso irmão mesmo leu, e nós temos mais pedidos aqui. Saúde, como a nossa saúde é frágil, né? Todo mundo tem alguma coisa, e algo a pedir, para que Deus cure, para que Deus mude, para que Deus transforme. Outros estão com problemas no matrimônio, relacionamento matrimonial. Problemas no casamento. Existem casais que estão à beira do divórcio, à beira da separação. Isso é algo muito triste. A sociedade é feita de famílias. E uma família é um homem e uma mulher, pelo menos. E se não existe família, não existe sociedade. Se não existir sociedade, não existe nada. Não existe pátria, não existe nação, seria apenas um bando de errantes sobre a terra. E outros estão preocupados com os filhos. Esta semana eu estive lendo alguma coisa a respeito das drogas, o crack. O Ministério da Saúde estão tentando resolver o problema da Cracolândia em São Paulo, mas o problema das drogas não afeta apenas a cidade de São Paulo, mas todo o Brasil, na realidade todo o mundo. Esta é a praga que está se alastrando. R$ 5 uma pedrinha de crack. Fumando isso, a pessoa entra numa situação, num círculo vicioso e começa a parecer um zumbi e chega em alguns casos até matar para conseguir dinheiro para continuar nisso. E quando as pessoas então olham o futuro, olham os filhos, olham o lar, olham a situação financeira, elas ficam realmente apavoradas. Muitos recorrem então a um meio de tentar sair dessa angústia, a um meio de tentar mudar isso que está afligindo a sua alma. Tanto é verdade que muitas pessoas não saem de casa sem olhar o horóscopo, né? Quem é que acredita em horóscopo aqui? Por favor, seja sincero. Ninguém acredita em horóscopo? Olha que bom. Mas quem é que sabe o seu signo? Interessante. Ninguém acredita em horóscopo, mas sabe qual é o seu signo, né? Milhões de pessoas todos os dias consultam os jornais, a internet e ouvem no rádio. Qual é o prognóstico para o dia? O horóscopo atrai realmente muitas pessoas, a astrologia. Os egípcios já tinham criado alguma coisa nisso. O povo egípcio também se preocupava com o seu futuro, tanto que eles fizeram as pirâmides, essas construções milenares que estão lá há quase 5.000 anos. Aqui no Novo Mundo, os astecas também fizeram pirâmides, onde enterravam os seus mortos à semelhança dos egípcios, e outros povos também tinham sempre a preocupação com a além-morte,
a preocupação com o futuro. Essa é uma pirâmide asteca lá no México. Irmãos, ao enfrentarmos o futuro, é necessário realmente sabermos antecipadamente o que vai acontecer. É necessário um preparo. Por exemplo, até os animais, como um cachorro, eles se preocupam com o futuro. Mas como um cachorro se preocupa com o futuro? Se preocupa com a fome. Tanto que você dá uma comida para ele, principalmente um osso, e o que ele faz? Enterra. Quando ele precisar, ele vai lá. A formiga, no verão, trabalha muito. Mas no inverno, ela está com a sua comida garantida. Os esquilos, por exemplo, são animais hibernantes que trabalham no verão para garantir o inverno. E aí eles podem realmente descansar. Há de se fazer sempre uma previsão, porque para nós, irmãos, que vivemos nesse mundo, o futuro é incerto. E quando nós estamos assoberbados por muitos problemas, muitas angústias, muitas coisas por resolver, nós começamos a entrar num processo que chama-se depressão. Essa depressão, irmãos, é a doença do século moderno. É a doença do século XX. Há alguém aqui que tem depressão? Há alguém que sofre do problema de depressão? Irmãos, não é pecado, isso é uma coisa que eu tenho, inclusive. Todo mundo tem. E nós precisamos, irmãos, de a orientação divina e o poder do Espírito Santo para que Deus nos ajude a vencer essa angústia. As cobranças desse mundo, quando nós somos pressionados pelos problemas da vida, nos deixa numa situação realmente muito difícil. As pessoas que infelizmente vivem para este mundo, elas colocam nas riquezas a solução para a sua vida. Vamos dar uma lidinha no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17 e 19. Timóteo 6, 17 e 19. Exorto os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira, o que diz aí na sua Bíblia? Verdadeira vida. A verdadeira vida, irmãos. A verdadeira vida está nas mãos do Criador. Este homem que está aparecendo aí, essa revista é a revista que saiu hoje, né? A revista Veja, o Eike Xiaoping. E ele tem um lema ali: enriquecer é glorioso. Com 23 anos, esse homem conseguiu o seu primeiro $1 milhão. E agora é o 8º homem mais rico do mundo. Muitos copiam a este homem de sucesso no mundo empresarial. Muitos querem ser Eike, querem ser ricos, poderosos. E ali está escrito o seguinte: todos os dias 19 brasileiros se tornam milionários. Todos os dias 19 brasileiros conseguem acumular $1 milhão. Não $1 milhão, segundo a revista. E as pessoas encontram na riqueza desse mundo a realização dos seus sonhos. Se a pessoa tiver dinheiro, ele estará feliz, ele terá alegria, ele terá paz, ele terá conforto, ele terá tudo aquilo que ele sonha. Mas qual é o conselho de Deus? Vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Este é o conselho da verdadeira riqueza para cada um de nós. No
no livro de Lucas, diz assim: ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Veja um detalhe, esse homem já era rico, mas produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É interessante que Jesus está falando aqui que não é pecado ser rico. Não sei se você prestou atenção no último versículo. Assim é o que entesoura para si mesmo, aquele que não reparte. Nós não precisamos apenas ter dinheiro para repartir, tem muitas coisas que nós podemos repartir. E a maior riqueza que nós temos para repartir é o quê? O Evangelho, o amor, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior riqueza que nós temos para repartir. E, infelizmente, algumas pessoas que têm tamanha riqueza não são capazes de falar para alguém, para um vizinho, para alguém do trabalho, da escola, para a vizinha, não é capaz de falar. Esse não é rico para com Deus, ainda que ele seja pobre. Jesus não está falando aqui de dinheiro, está falando do egoísmo, a pessoa pensar apenas em si. Ele usou o exemplo aqui: você não coloque o coração nas coisas desse mundo, porque hoje você está vivo, você não sabe se à noite você conseguirá chegar até a sua casa. A palavra de Deus diz que, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 21, Mateus 6, 19 e 21, um conselho do Senhor Jesus, que eu reputo por muito apropriado nesta noite. O Senhor Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões cavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu... Que coisa, hein, irmãos? Aqui não estamos falando de dinheiro, mas estamos falando de interesse. Aonde está o meu coração? Aonde eu estou colocando o objetivo da minha existência? Será que a vida é isso daqui? Que nem o Eike Batista tem 30 bilhões de dólares. E segundo a revista Veja, até o 2015, ele já tem como garantido, vai ser o homem mais rico do mundo. O primeiro brasileiro a ser o homem mais rico do mundo. Nesta revista Veja, ele diz: isso é líquido e certo. Eu nem discuto isso. Eu vou ser o número 1. É o meu alvo. É glorioso ser rico. Esta noite pedirão pela tua alma, e o que tens preparado para quem será? Irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não acumule tesouro sobre a terra. Precisamos do pão de cada dia. Mas não coloque isso como tudo absorvente na sua vida. Porque ao nosso derredor existe um mundo mau. Crimes e mais crimes foram perpetrados contra aqueles que tinham posses. Foram sequestrados, mortos, judiados por causa da riqueza. Esse mundo é um mundo cruel. O Senhor Jesus diz: ajuntai tesouro no céu. Somente em Jesus, irmãos, é que nós podemos ter paz. Somente do nosso Jesus é que nós podemos descansar como um cidadão. Você sabe a potência de uma turbina?
ela suga uma pessoa a 3 metros de distância, ligada. Mas aquele homem dorme tranquilo. Ele sabe, nos braços, né, daquela curvatura da turbina, ele sabe que ela não lhe fará mal algum. Como se fossem os braços do nosso querido Jesus. Portanto, o Senhor Jesus, no versículo 25 de Mateus, aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você que está estressado, você que está com ansiedade aí, o seu coração disparado, o seu coração apertado, essa ansiedade não vai mudar o curso da vida. Se você tem ódio de alguém nesse momento, um sentimento ruim passando pela tua mente, pelo teu coração, esse ódio não vai mudar a vida daquela pessoa que você odeia. Ou se você tem mágoa de alguém, também não vai mudar nada, absolutamente nada, apenas vai te destruir. O ódio é um veneno que ataca aquele que o abriga no coração. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, o que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Eu tenho que pagar o aluguel amanhã, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma conta para pagar essa semana, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que matricular meu filho na escola, não tenho dinheiro. Eu tenho que comprar material escolar, eu não tenho dinheiro. Mas não existe um Deus no céu? Você já parou para pensar um passarinho quando acorda de manhã? Ele acorda de manhã, ele não guardou, não tem banco, não tem poupança, ele não tem nada. E ele sai, e ele come, e se alimenta, e ele volta à noite com a barriguinha cheia. Alguém cuidou dele. Se Deus alimenta os animais, e os animais não raciocinam, simplesmente pelo instinto saem para a luta, por que nos angustiarmos, achando que não existe Deus, ou Deus está tão longe que não pode nos atender? Como pode ser isso, irmãos? Você tem uma angústia no seu coração. Coloque aos pés do Senhor o seu problema. Você quer sair daqui com paz? Aprenda a se entregar e a entregar o teu problema a quem pode resolver. Não adianta nós ficarmos pensando, raciocinando, martelando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas eu sei que Deus cuida, mas eu tenho problemas, eu não consigo parar de pensar nisso. Não é assim que a gente reage? Eu não consigo parar de pensar. Sabe por que não? Porque nós não pensamos em Deus. Se nós começarmos a pensar em Deus através do estudo da sua palavra e através da oração, nós deixaremos de pensar nos problemas e esperaremos em Deus que Ele cuidará de cada um de nós. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios são aqueles que não têm fé, que não têm a esperança que nós temos. Eles é que se preocupam com isso. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tudo isso vos será acrescentado.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, diz o Senhor Jesus, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não sofra antecipadamente. Não sofra. Eu me lembro que eu tive que fazer uma cirurgia. E quando você vai para uma cirurgia, é uma situação que ninguém vai alegre, né? Oh, que coisa boa, eu vou para uma cirurgia, feliz da vida. Você sempre pensa no pior, e se eu morrer? Pode acontecer. Tantos morrem. E eu me lembro que quando eu fui fazer aquela cirurgia, uma cirurgia complicada, eu entrei no hospital e estava no quarto juntamente com a minha esposa, nós oramos, e depois, até antes da oração eu estava ansioso, realmente ansioso. Mas depois que eu orei, me veio uma paz tão grande no coração, e eu pensei, se eu morrer, morri, eu estou com Deus, eu estou em paz. E aí veio aquela pessoa fazer os preparativos, o pré-anestésico, anestésico, e eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que depois de algumas horas, eu estou sendo colocado da maca na minha cama de novo. E aí eu acordo e vejo que eu estou vivo. E a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Graças a Deus, eu estou vivo. Irmãos, sabe, às vezes a gente anda angustiado de graça, desnecessariamente. O Senhor Jesus quer que nós aprendamos a nos entregar totalmente a Ele. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Vamos ver no livro de João, no capítulo 20. Capítulo 20 de João. O exemplo de um dos apóstolos do Senhor Jesus. Esse apóstolo era aquele que tinha um coração mais difícil. Ele tinha um problema certo, que é a incredulidade. Aquela história do será, eu preciso ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes. O que é que Jesus diz aí? Vamos falar todos juntos? Paz seja convosco. Que palavra bonita, né? Paz. A saudação de Jesus é paz. Que a paz esteja com você, meu irmão. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. A saudação de Jesus. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, será que poderia falar a mesma coisa para você e para mim? Não sejas incrédulo, mas crente. Nós teríamos que fazer talvez como aquele homem que teve o filho endemoniado
E ele perguntou: se tu podes fazer alguma coisa, expulsa o demônio do meu filho. E Jesus falou para ele: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E ele disse: me ajude a crer. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que até para crermos em Cristo precisamos da sua ajuda. Talvez você aqui nesta noite tenha uma necessidade, mas você não tem fé suficiente para crer que Deus é Deus para curar o seu problema, para sanar a sua dívida, para arranjar um emprego para você amanhã, para curar a doença ou a dor que você está tendo agora. Porque a gente, infelizmente, duvida. Esse discípulo Tomé, que viu tantos milagres, ele viu o testemunho de 11 pessoas, mais as mulheres, com o testemunho de tantas pessoas, ainda assim ele duvidava. Duvidava. Eu tenho que ver com os meus olhos. Jesus se apresentou a ele diretamente e disse para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. E Jesus, no versículo 29, diz: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Eu quero saber aqui, alguém já viu Jesus fisicamente? Eu não vi. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Alguém já viu o vento aí? Alguém já viu o vento? Não. Mas, no entanto, nós sabemos que ele existe. Nós vemos a ação do vento, que é a ação do Espírito Santo, o vento de Deus, vamos assim dizer, possa mostrar em nós a existência de Jesus na nossa vida, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne, onde Deus possa imprimir a sua vontade, o caráter celestial na nossa vida. E quando Deus se apossar da nossa fraqueza e transformar o nosso coração incrédulo, irmãos, a nossa vida será realmente uma bênção. A nossa vida será realmente transformada pelo poder de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o Deus de paz quer falar conosco de uma forma mais íntima do que Ele tem falado. E Ele não fala mais porque nós não permitimos. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vossa mente, o vosso coração, o vosso corpo sejam conservados íntegros, santificados até a volta do Senhor Jesus. A nossa esperança, irmãos, desse mundo é a volta de Jesus. Não seja incrédulo, não duvide. Não duvide que Jesus vai voltar. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de 1 em diante, 2 Pedro. Eu vou pular aqui alguma coisinha, porque a passagem é muito grande e o nosso tempo está um pouco avançado, mas eu vou começar aqui no versículo... Aliás, vou começar aqui no versículo 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem
como desde o princípio da criação. O mundo duvida da volta do Senhor Jesus. Acha isso a coisa mais absurda. Acha que aqueles que estão aguardando a volta de Cristo estão perdendo tempo. O Senhor Jesus tinha advertido ao seu povo, né? Como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. E veio o dilúvio e eles não o perceberam e levou a todos. Assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas, no versículo 7, diz assim: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. No versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela há serão atingidas. Mas, no versículo 12, nós estamos esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não haverá na nova terra, irmãos, a guerra, a fome e a miséria que nós estamos tendo. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor Jesus saiu da tumba e saiu dali como vencedor. E Ele voltará para vir buscar os vencedores, aqueles que aprenderam a confiar e a entregar a sua vida nas mãos dEle. O Senhor Jesus voltará para buscar os seus. Não haverá mais lágrima nos olhos do povo de Deus. Essa lágrima que está por cair poderia ser uma lágrima de ansiedade, uma lágrima de mágoa, uma lágrima de dor. De qualquer forma, uma lágrima é sempre uma lágrima. Mas haverá nos olhos a esperança de um novo céu e uma nova terra. Um novo céu onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, conforme diz lá em Apocalipse 21. E você e eu somos convidados a participarmos do novo céu e da nova terra. No livro de João, esse não vai ser projetado aí, no capítulo 5, versículo 24, aliás, capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está falando numa ambiguidade, não apenas os mortos na sepultura, mas os mortos espiritualmente. Existem muitas pessoas mortos na fé, que estão com a sua fé tão pequena, estão tão desanimados, estão tão sem esperança na sua vida, que precisam ouvir novamente a voz do Senhor Jesus. E aqueles que ouvirem a voz do Senhor Jesus, diz aqui o próprio Mestre, e os que ouvirem viverão. E agora no versículo 28 ele fala dos mortos literalmente. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Será que estamos mortos espiritualmente? Se estivermos, irmãos, precisamos ouvir a voz do Senhor, ainda esta noite, a falar ao nosso coração. O tempo está passando. A volta do Senhor Jesus
está se aproximando cada dia mais. E as nossas ansiedades, infelizmente, estão nos afastando da comunhão mais íntima com o Criador. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Nós viemos nessa noite buscar aqui na casa de Deus uma bênção. Mas às vezes a gente tem um coração incrédulo como Tomé. Deus está disposto a nos abençoar, mas lá no íntimo parece que a gente não acredita que Ele vai nos abençoar. Eu quero receber, mas quando Deus vai me dar, eu retiro a minha mão. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Batei. Você vai numa casa, você não faz isso. Você tem que insistir com Deus. O meu pai tinha morrido. Eu tinha apenas 18 anos. Eu sou filho único. E meu pai tinha morrido, atropelado. Uma morte horrível. Uma família de 3 pessoas, o líder da família morre atropelado. Um homem saudável, forte. E agora ficamos apenas eu e a minha mãe. Mateus, eu tinha um plano, viu, Mateus? Eu estava pronto para ir para a faculdade de teologia. Os planos estavam todos delineados. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Foi no dia 17 de novembro. E então, muitos anos atrás, eu então agora tive que fazer algumas escolhas. Não podia mais ir para a faculdade porque não podia deixar minha mãe sozinha. Os planos mudaram todos. E eu fiquei preocupado porque a minha mãe não podia receber o salário. Porque burocracia, até passar de uma secretaria para outra, demorou 3 meses. E então nós tínhamos que viver somente do meu salário. E o meu salário era um salário muito pequeno. Eu me lembro que naquele tempo o salário mínimo era 421 cruzeiros. E eu ganhava 495. Mas como eu não tinha que sustentar a casa, está ótimo, né? Mas de repente a coisa ficou feia. Nós tínhamos que pagar as contas do enterro e contas que tinham e toda a situação com aquele meu pequeno salário. E naquele momento então eu vi que eu agora teria que ser o chefe da casa. E eu tinha que arranjar alguma coisa a mais porque o que eu ganhava não dava. A situação ficou muito difícil. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Orar, todos nós sabemos o que é, mas vigiar é ação. Você tem que entrar em ação. Você tem que vigiar, quer dizer, você tem que estar olhando uma chance que Deus vai oferecer a você. E eu comecei a procurar algo para poder mudar aquela situação. Porque Deus nos dá as portas, mas nós temos que entrar na porta. Não espere que Deus vai te colocar lá dentro. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que acreditar. O mar está ali, pise na água e as águas vão se abrir. É a parte que nos compete. Acredite. Pise e o mar se abre. E eu comprei então um jornal. Um domingo como esse, o Estado de São Paulo. Aquele tempo o Estadão, sem brincadeira, irmãos, pesava quase 5 quilos, de tanto emprego. Eu passei um domingo todo olhando, procurando. Não achei nada. Achei apenas um emprego que daria para mim. E eu então, no dia seguinte,
tomando o meu de jejum, e o jornal estava assim do meu lado. E quando eu fui tomar o meu de jejum, ainda eu orei a Deus, agradecendo pela comida, e falei assim para Deus: Senhor, me ajude a arranjar um emprego para sustentar a minha mãe. Ela precisa de mim. Minha mãe já era de idade. E algo disse na minha mente assim: olha de novo no jornal. Assim mesmo que eu estou falando. Olhe de novo no jornal. E eu olhei para o jornal estava assim dobrado, mas o meu olhar foi diretamente ligado, direcionado, a um anúncio. Eu olhei aquele anúncio e eu desprezei, falei: isso aqui não é para mim. Fui naquele que eu acreditei. Não, esse vai dar certo. Eu me lembro que até hoje eu fui fazer a apresentação, a entrevista. Éramos 15 candidatos, só tinha uma vaga. Eu ganhava 595, eu pedi R$1.000. Se eu ganhasse R$1.000, iria resolver o meu problema. Até hoje eu estou esperando me chamarem. Já faz mais de 40 anos, sei lá. Estou esperando até hoje, acho que não me chamaram ainda. E depois, irmãos, aquele que eu desprezei, aquele que eu achei, já tinha perdido o dia mesmo, eu fui lá. E o resultado foi que eu arranjei um emprego naquele que Deus me mostrou, para ganhar 3 vezes mais o que eu ganhava. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele quer que nesse mundo, irmãos, nós tenhamos paz. Nós vamos viver numa cidade chamada Nova Jerusalém. Esta cidade está retratada aqui no livro do Apocalipse. Jerusalém quer dizer cidade de paz. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, acompanhe comigo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis. Deus assinando embaixo: um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, novas pessoas, um corpo transformado, uma vida que vai ser medida com a vida de Deus, uma vida sem fim. Viver, viver, viver e viver. Que coisa que Deus tem preparado para nós, irmãos. O que Deus quer em troca? Apenas que nós creiamos na sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tire do seu coração a incredulidade. Para isso você precisa se ajoelhar e orar ao Criador. Eu gostaria de fazer isso agora juntamente com vocês. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Criador nesse momento, para que Deus nos ajude a crer. Vamos nos ajoelhar. Querido eterno Pai, nós cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra foi proferida pela Tua boca, e Tu mesmo disseste nas Sagradas Escrituras que a Tua palavra não voltará vazia. Pela Tua palavra foram criados os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E pela Tua palavra eles são mantidos e serão mantidos enquanto existir este mundo. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a crermos plenamente naquilo que está escrito na Tua palavra. Que tire do nosso coração qualquer sombra de incredulidade, qualquer sombra de dúvida,
e que possamos, como uma criança, acreditar piamente no que o Senhor tem nos dito. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus está muito próximo a voltar a este mundo. Ó Senhor, queremos estar entre aqueles que herdarão a vida eterna. Derrame sobre nós o Espírito Santo para tanto, ó Pai. Transforme o nosso coração. Tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, onde nele esteja impressa a figura do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja entronizado em nossas vidas, que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Aqueles que estão aqui nesta noite com angústias, com depressões, com problemas de saúde, com problemas de emprego, com o coração quebrantado pela morte de algum ente querido, enfim, por problemas que somente o Senhor sabe, nós queremos te clamar pelo sangue de Jesus, que o Senhor os restaure, que o Senhor os levante do pó e que eles possam ser glorificados pela tua presença em suas vidas. Que o teu poderoso Espírito nos leve para os nossos lares nesta noite, transformados, ó Pai, com uma nova visão da vida, com a confiança que devemos ter, porque somos teus filhos, nós fazemos parte da nação santa, do sacerdócio real que tu tens nesse mundo. Temos a responsabilidade e a alta honra também de levar essa mensagem àqueles que ainda não te conhecem como nós te conhecemos. Batiza-nos com o Espírito Santo, Senhor. Transforme a nossa vida. E em tudo seja louvado o teu santo nome. É o que te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. E vamos cantar com todo entusiasmo. Apague as luzes. Este hino, que é o hino da nossa nova terra, a nossa nova cidade, aquela que está no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Paga na frente, Márcio. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Vamos cantar, irmãos. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Com ânimo. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei
de luz. Jerusalém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos leve para os nossos lares, hoje e para todo sempre, em paz. Amém.